Olá, gente, tudo bem com vocês? Conforme combinado, estamos aqui para a nossa live de número 15. É a 15ª live do desafio de liderança, dos 52 dias de liderança que nós começamos aí há 2 semanas hoje, então estamos na 15ª live. Parabéns para você que está fazendo esse desafio comigo, que está aqui todos os dias comigo. Hoje está chovendo muito, por isso que a gente teve dificuldade aqui de começar no horário, por causa da internet, mas vamos lá, Deus vai nos honrar nessa nossa perseverança desses 52 dias. Estamos vencendo aí quase 30% do que nós tínhamos nos comprometidos nesse desafio. Bom, hoje a promessa de Deus ao líder, ela está lá em Hebreus. Ó, gente, estão querendo nos derrubar. Ela está lá em Hebreus 1, versículos 1 a 2, que diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Com base nessa promessa de Deus ao líder, o líder pode fazer uma promessa à sua equipe, e a promessa de Deus à equipe, a promessa do líder à equipe é: a compreensão mútua é importante. Serei o mais claro, consistente e cortês possível ao comunicar as minhas expectativas, intenções, preocupações e elogios. Então, vamos lá. O que quer dizer tudo isso? Hoje a aula de hoje, número 15, é sobre comunicação. Comunique-se bem para liderar. Se você quiser ser líder, não espere estar na posição de líder para aprender sobre comunicação. A comunicação é algo que você exerce imediatamente, é um exercício que antecede a posição de liderança, que quando você for chamado a ser líder, talvez você não tenha tempo para se preparar. Então, se prepare antes desse chamado. Bom, vamos lá. Mateus 7, 28, 9 fala o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Como é o ensino de alguém que fala com autoridade? Como fazer para encantar multidões? Aqui fala em Mateus que as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. E toda essa maravilha de comunicação de Jesus gerava autoridade. E a comunicação de Jesus era uma comunicação clara. O primeiro aspecto da comunicação é uma comunicação clara. Jesus falava de modo que todas as pessoas pudessem entender, todos os tipos de pessoas poderiam compreender a linguagem dele. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje sobre comunicação para a sua equipe é a respeito de clareza de comunicação. Ontem eu já dei uma palhinha sobre isso, falando que o óbvio precisa ser dito. Nós não podemos presumir que a nossa equipe, que os liderados deveriam saber o que fazer. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Na nossa liderança em casa, com os nossos filhos, com funcionários, com igreja, em termos de ministério, sim, o óbvio precisa ser dito. Estou atualizando aqui no meu Instagram. O óbvio precisa ser dito. Bom, as pessoas não podem executar as coisas se não houver clareza. Clareza do que, quando começar, quem vai fazer. Muitas vezes se o líder der informações confusas, as pessoas acham que não é ela que tem que fazer, que é o outro. A tendência das pessoas é a zona de conforto.
Como a informação foi geral, foi ampla, então eu não pego para mim. Eu tenho a tendência de deixar que alguém tome a iniciativa. A não ser que o líder diga, eu espero que você, Angélica, Paulo, Mary, Andressa, eu espero que você execute determinada ação. Posso contar com você? Então, clareza a respeito de quem tem um comando de receber, de quem deve executar essa tarefa que você está dando. Outra clareza que precisa ter é a respeito do quando. Para quando você quer essa execução? É imediatamente? Tem prazo? Tem dia para começar? É para essa semana? Então, toda vez que você for comunicar algo, a clareza, se você não for claro, você depois não tem o direito de cobrar das pessoas pelo que elas não produziram. Entenda, a comunicação, ela tem todos os quês, os comos, os quandos, os quens, quem vai fazer determinada atividade, quando, quanto vai ser envolvido. Não, muitas vezes nós tentamos impressionar as pessoas com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, mas na liderança é muito mais importante uma comunicação simples, mas clara, mas objetiva. Se você puder abrir aí em Josué, eu mencionei ontem que Josué deu comando até a respeito da quantidade de alimentos que as pessoas deveriam levar para fazer a travessia do Rio Jordão. E era óbvio que eles tinham que levar comida? Era óbvio. Era óbvio que eles tinham que levar água? Era óbvio que eles tinham que levar água. Então, mas mesmo assim, Josué não deixou de falar, não deixou de comunicar isso. Então, tenta investigar qual é o nível de clareza do quanto você tem comunicado ou quanto você tem esperado que as pessoas saibam o óbvio. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o óbvio, imagina o complexo, né? Então, invista tempo para que as pessoas também. Existem pessoas que elas têm vergonha de perguntar. Você lembra na época da escola que a gente tinha vergonha de levantar a mão e dizer eu não entendi? Algumas pessoas de um perfil mais dominante, elas vão levantar a mão e vai dizer eu não entendi, certo? Mas existem pessoas de um perfil mais paciente, de um perfil mais conforme, que elas podem se sentir intimidadas por te perguntar. Aí, o líder não tem o direito de dizer, mas por que você não me perguntou se você tinha dúvida? Né? Lembra sempre lá da nossa primeira live a respeito da autorresponsabilidade do líder, né? Então, algumas pessoas, elas não vão perguntar, elas vão achar que fazer uma pergunta vai demonstrar talvez um sentimento de incapacidade ou uma vulnerabilidade, ou enfim, ou o líder se posiciona de uma forma tão rude, tão dura, que a pessoa pode se sentir intimidada a perguntar. Então, toda vez que você for dar um comando como líder, nas suas relações mesmo, né, entre marido e mulher, entre filhos, namorado, seja claro, não dê indireta. E na liderança, permita um ambiente de vulnerabilidade onde as pessoas possam tirar as suas dúvidas, né? Se coloque à disposição de esclarecer, identifique, faça como se fosse um checklist, uma checagem de compreensão, nem que você tem que gasta tempo para fazer isso, sim, gasta tempo para ser líder, né? Um líder precisa ter essa disposição. Então, espere que as pessoas parem para ouvi-lo, mas também pare para escutar o que as pessoas dizem, né? Tenha clareza, muita confusão pode ser evitada no ambiente ministerial, no ambiente de igreja, no ambiente familiar, quando as coisas são claras, no casamento, né? Mulheres, digam como vocês se sentem amadas, homens, digam como vocês se sentem respeitados. Clareza, não espere que o outro adivinhe o que é óbvio para você. Então, de novo, o que é óbvio para você talvez não seja óbvio para o outro. Clareza na comunicação, onde tudo que for abundante, ela vai gerar muito mais resultados, certo? Bom, outro aspecto da liderança, e Jesus era claro, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem alguma dúvida nesse comando? Mateus, siga-me. Tem alguma dúvida nesse comando? Não? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem falta de clareza? Tem clareza ou não tem clareza? Tem clareza na comunicação de Jesus, né? Então, esse ensino encanta.
E o que mais encantava nessa liderança de Jesus e nessa comunicação de Jesus? Consistência. Não havia espaço para titubear. Eu acho, talvez, quem sabe você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não era quem sabe. Era algo muito consistente, algo muito forte, algo muito decisivo, né? Então, líderes precisam ser consistentes, líderes não podem titubear diante dos seus posicionamentos, líderes não podem ser instáveis a respeito de comandos. Eu acho que é melhor nós nos reunirmos segunda de manhã. Mas quem sabe segunda de manhã tá todo mundo cansado no final de semana e tá recém pegando. Quem sabe na terça? Mas quem sabe, um ambiente instável, um ambiente de estabilidade precisa de uma comunicação consistente do líder. É 8 ou é 80? Não tem meio termo nessa comunicação, certo? Então, consistência é muito frustrante líderes que não sabem o que querem. Líderes que não sabem conduzir, talvez ele foi colocado numa posição de liderança, mas a insegurança dessa posição, por isso que não é a posição que define o líder, são as atitudes que definem liderança. Muitas vezes você exerce liderança sem estar na posição de líder. Então, consistência na comunicação, além de ser claro, sendo preciso e objetivo, sabe? Sabe quer ver como um líder, quando ele não é consistente, quando ele é muito diferente não ser consistente e flexibilidade, certo? Um líder não pode ser rígido, ele precisa ser consistente a respeito do que ele quer. O que ele quer é o fim, mas ele pode ser flexível a respeito de como chegar a esse fim. Olha só a diferença que tem que ser observada. Seja consistente a respeito de onde você quer chegar, seja consistente a respeito de direcionamento, mas seja flexível a respeito das formas que você tem para chegar aonde você quer chegar como líder, ao ponto de então ouvir e dar espaço para feedback dos seus liderados, certo? Então, consistência, ela não é antagônica em relação à flexibilidade, se complementam, certo? Flexibilidade é força, flexibilidade é a capacidade de pegar outro caminho para o mesmo destino. O destino é o mesmo, o destino não mudou, a visão do líder não muda, o que muda é as formas de chegar nessa visão. Então, consistência com flexibilidade, esse é o ponto. Outra característica da comunicação de um líder é a comunicação cortês. O que é cortesia? É falar com mansidão, é falar de modo que você não atinja a identidade de ninguém, que você não atinja a dignidade de ninguém, seja cuidando tom de voz, velocidade de voz, até o ritmo das coisas que você fala. Todo mundo merece respeito na sua equipe. Então, lembram de uma live que a gente já estudou esses dias? O líder não confunde comandos com quem as pessoas são. Na cultura da honra, as pessoas, a cultura da honra da igreja, do ministério, da liderança, parte do princípio que todos nós somos filhos amados de Deus e por isso merecemos o respeito. Então, uma comunicação cortês, ela é fundamental. Muitas vezes as pessoas não se submetem à liderança apenas pelo modo ríspido que as pessoas falam. O líder pode ter razão no que ele fala, mas a forma dura, a forma ríspida, a forma como as pessoas às vezes se sentem escravos, se sentem apenas usados, as pessoas acabam não fazendo o que tem que ser feito, embora o que tem que ser feito até seja bom para elas mesmas, mas elas não cumprem, elas não fazem porque elas se sentem atingidas. Eu concordo com o que você falou, mas eu não vou fazer simplesmente pelo modo com que você falou. Experimente isso é uma verdade na relação com filhos, né? Na relação marido e mulher. Muitas vezes por birra, apenas pelo modo que o marido falou, pelo modo que a esposa falou, a tendência é resistência.
Por quê? Porque nós não fomos feitos por Deus para termos a nossa honra ofendida, para nós termos a nosso respeito violado, a nossa dignidade violada. Então você pode falar as mesmas coisas, uma pode ser recebida, a outra não vai ser recebida. A palavra é a mesma, o comando é o mesmo, mas a forma como é falada, ela pode botar tudo a perder. Então as pessoas não escutam apenas os comandos, as pessoas escutam o contexto desse comando, se esse comando tem cortesia, polidez no falar, se tem uma demonstração de respeito pelo que você está pedindo pelo outro, inclusive no confronto, né? Então, quando você é cortês, quando o líder é cortês, todo o ambiente se obriga a ser cortês nas relações interpessoais, nas relações entre colegas, nas relações entre igreja, né? Então há muita confusão de muitos líderes que acham que a postura de liderança ela é que o líder que o líder que usar uma comunicação muito cortês, ele pode demonstrar uma liderança frágil. Isso é um mito, isso é uma mentira. Líderes podem ser fortes e com uma comunicação de amor, com uma comunicação amorosa, né? Cortesia. Como Jesus falou com a samaritana, como Jesus falou com a mulher do fluxo de sangue, como Jesus falou com a mulher adúltera, sempre de forma cortês, né? Dando direção para elas, vai, não peques mais, né? Então, tudo isso, a comunicação de Jesus era sempre uma comunicação de cortesia, uma comunicação de respeito, certo? Então, o tom da comunicação, ela dá direção para os liderados, certo? Então, o sucesso de todos os aspectos da liderança, elas estão aí centradas na comunicação. Bom, a mensagem também precisa ser simples, como a mensagem de Jesus não era complexa. Todo mundo é capaz de entender as boas novas do Evangelho, né? Todo mundo é capaz de entender a mensagem de Cristo. Com base nessa ideia da liderança de Cristo, de uma mensagem simples, essa é a mensagem que o líder deve dar. Nada de impressionar pessoas com um linguajar difícil, né? Agora eu me lembrei da época da advocacia. Eu não podia falar com os meus clientes um juridiquês para mostrar conhecimento técnico e o que os clientes não entendessem o que eu estava falando, né? Então, na igreja, no ministério, muitas vezes a gente tem a tendência de querer usar uma linguagem demonstrando conhecimento teológico, mas na verdade não está comunicando o que precisa ser comunicado, que é o amor, que é a graça, que é a misericórdia de Deus, que é o processo de santidade. Então, toda a mensagem de Jesus era clara, não havia complexidade nas palavras de Jesus. Então, palavras difíceis para impressionar a respeito da sua inteligência, a respeito da sua diplomação, não precisa de nada disso, certo? Isso muitas vezes são máscaras que as pessoas usam para sustentar, sei lá, talvez sentimentos de inferioridade ou para se firmar na posição de liderança, e não precisa de nada disso. Quanto mais simples, melhor. A simplicidade na comunicação é a chave, né? Sem juridiquês, sem evangeliquez. Muitas vezes a gente quer evangelizar, falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus, falando o evangeliquez, o crentez, né? E as pessoas não entendem o que a gente está falando. Então, vamos simplificar. Andamos às vezes muito aleluiado, né? E as pessoas não, o que é aleluiado? Não, né? Então, vamos usar uma linguagem que as pessoas possam entender. Bom, observe as pessoas às quais você está comunicando. Existem vários perfis nos seus liderados e nem todo mundo vai compreender a mensagem da mesma forma. Os dominantes querem receber uma mensagem objetiva, clara e direta. Os conformes precisam de muita informação, precisam de informações detalhadas. Os influentes querem se sentir livres nos comandos que receberam, querem poder até interagir. Então observe com quem você está falando, que talvez com algumas pessoas você fala de um jeito, pessoas que não gostam de enrolação, chega, fala e pronto, e é isso, ok? Mas tem pessoas que você precisa criar todo um clima, entender o antes, o durante, o depois. Talvez você seja essa pessoa que gosta de uma comunicação
mais devagar, mais romantizada, enfim. E algumas pessoas querem seja curto e grosso. Algumas pessoas se ofendem se você for curto e grosso, certo? Eu, por exemplo, eu gosto de uma comunicação objetiva. Tem que fazer, vamos lá e pronto. Ok. O meu marido, ele precisa de todo um roteiro. Eu tenho uma filha que precisa de um roteiro na comunicação dela. Ela precisa entender por que estamos indo, para onde estamos indo, o que vamos fazer, né? E na minha comunicação eu entendo que basta eu dizer que nós estamos indo. Ah, como a mãe é chata, não é isso. Aí eu entendo que eu preciso comunicar o que ela quer que eu comunique, da mesma forma como o meu marido. Imagine numa equipe com um monte de pessoas, imagine uma equipe de uma empresa, as pessoas na igreja. Então algumas pessoas vão achar que você é grosseiro. Não, você que não está falando a linguagem que ela quer ouvir. Então observe as pessoas, observe que algumas pessoas precisam que você invista mais tempo nessa comunicação com ela, que talvez se você der o mesmo comando para todo mundo, algumas pessoas não vão conseguir compreender o que você está falando. Quem é o seu público, né? O que eu estou querendo dizer é identifique o seu público. Você não pode, com pessoas, como é que eu vou dizer? Com pessoas muito simples, você vai ter que falar muito mais simples, vai ter que falar a linguagem delas. É sempre, tu vê que todo evangelho é um processo de doação ao outro, né? Tudo no evangelho é doação ao outro. O evangelho é o outro, inclusive na liderança. Na liderança você precisa comunicar o que o outro entende, não o que você sabe. Você precisa adaptar o seu conteúdo ao que o outro entende. Então aprenda a observar pessoas. Outra coisa do líder, apresentar sempre a verdade, não mascare dados, não mascare informação. Isso vai trazer credibilidade para a liderança. Se os números não estão tão bons, não mascare-os. Se os dados não são os melhores, se os feedbacks não são os melhores, não tem problema nenhum. Ou você precisa estar em verdade, porque só a verdade gera credibilidade. Quando Jesus disse para a mulher lá no poço, ele disse assim, eu sei que você tem 5 maridos, esse que você tá nem é seu. Então, Jesus não estava mascarando informações com o intuito de agradar a ela, né? Para ganhar aquela alma, Jesus simplesmente precisou ser verdadeiro. Olha, eu conheço, foi um feedback real, aquilo trouxe credibilidade, né? Não está me passando, não é alguém que alisa, que mascara a verdade, que mascara realidades. Então, credibilidade mostra convicção. Eu sei que você tem 5 maridos, eu sei que esse que tá não é com você. O que Jesus está dizendo? Eu sei que você está cheio de problemas emocionais. A verdade gera credibilidade ao ponto que as pessoas se confiem em você. Esse é o modelo da liderança de Jesus, né? Nunca esqueça que o objetivo da comunicação é gerar o que, gente? É gerar ação. Se a sua comunicação não está gerando ação, entre o tempo que você comunicou e o tempo que você deu para executar determinada atividade, a sua comunicação está errada, você não comunicou de forma clara. Então, observe se a sua comunicação está gerando ação, certo? Então, comunicar é clareza, observação da reação, observação das pessoas, simplicidade, consistência, tocar o coração das pessoas. É isso que um líder deve fazer para se comunicar melhor com as pessoas. A prioridade é tocar-lhes o coração. Lá em 1 Reis, versículos 12 a 16, fala sobre Roboão, filho de Davi, que ignorou muitas verdades a respeito dos seus liderados, né? Então, fazendo esse estudo a respeito de 1 Reis 12 a 16, eu vou falar para vocês aqui 5 pontos. As pessoas estão muito mais dispostas a agir quando você gera impacto emocional nelas. Quando você... É muito mais fácil as pessoas agirem quando você desperta nelas algum senso de valor pessoal. E aonde está relacionado isso? No emocional. Validando pessoas, dando demonstração de amor, dando demonstração de carinho, mexendo propriamente com o emocional das pessoas. Um comando é um comando, mas um comando com emoção é muito diferente, né? Então, as pessoas têm a tendência a se moverem quando o seu emocional está envolvido. Quando o seu emocional vai estar envolvido,
quando ela tem pertencimento no propósito do líder. Bom, baseado ainda em Roboão, né, o que o Roboão não aprendeu é que primeiro você dá, primeiro o líder dá, para depois a equipe retornar. É um processo de doação. Em uma das lives também, nem me lembro agora, a gente fala que as pessoas agem com um senso de gratidão. Quanto mais eu recebo, quanto mais grata eu sinto, mais eu me sinto à vontade e na obrigação, às vezes, de devolver, né? Esse é um gatilho mental, essa é uma estratégia. Abunde, esse é um princípio de abundância também, né? As pessoas que têm mentalidade de escassez, elas não doam em termos de emoção, em termos de doação do seu tempo e doação de si mesmo. Se você quiser ter pessoas ministerialmente envolvidas com você, primeiro seja um doador de tempo, de conhecimento, de recursos, de serviço, enfim, né? Então você vai ter uma equipe que retorna para você na medida do quanto você doa. Bom, quando você conecta com indivíduos, você ganha a atenção das multidões. Não esqueça que no monte de gente que você lidere, Deus abençoe a sua vida para que você seja líder de multidões, mas não esqueça que há indivíduos nessas multidões, há pessoas. A individualidade, ela é um princípio do Evangelho. Nós somos únicos e nos completamos no corpo de Cristo. Então, mesmo que você lidere multidões, não esqueça que tem indivíduos com dores específicas, com problemas específicos, com dons específicos, com talentos específicos. Nunca olhe só para a multidão, esquecendo de olhar para indivíduos. Bom, quando você alcança as pessoas vão te seguir. Então, a liderança inspiradora, ela depende de uma comunicação que alcança pessoas e então automaticamente você gera seguidores. Nós estamos vivendo uma geração que está muito preocupada com os seguidores, mas que não está preocupada em alcançar o coração das pessoas, né? Então, quando você se preocupar em alcançar o coração das pessoas, automaticamente você gera seguidores, certo? E eu não estou falando de seguidores de Instagram, eu estou falando de fidelidade nos liderados, certo? Bom, quer você tenha acabado de pegar uma posição de liderança ou esteja bem estabelecido, você deve se conectar com as pessoas se você quer vencer. Tem muitos líderes que atingem uma determinada posição, a posição que sempre sonharam e acham que daí eles podem viver só no gabinete, né? Só sob quatro paredes, estudando, querendo evoluir, querendo crescer. Afinal de contas, eu já cheguei aonde quero chegar, não preciso mais de relacionamento com pessoas. Esse é um grande equívoco, certo? Quando você for colocado na posição de líder, aí sim que a sua fidelidade vai ser testada por Deus, porque Deus quer o quê? Apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. É muito importante que você continue se conectando com pessoas. O Evangelho é pessoas, apacente as minhas ovelhas. Então, líderes que acham que chegam numa posição uma posição que sempre sonharam, aí sim que Deus vai testar a sua fidelidade, né? Então, a quem muito Deus deu, muito será cobrado. Então, o objetivo do Evangelho é sempre pessoas. A sua posição de liderança vai ter uma agenda lotada, você vai ter que aprender mais coisas, vai ter que se desenvolver muito mais, mas a prioridade continua sendo pessoas, certo? Aqui a Léa colocou aqui no Instagram do Lives a respeito da comunicação, né? Que a rudeza e a grosseria é um mito. E, infelizmente, a rudeza, as pessoas acham que elas vão ser, quanto mais que a autoridade, que a grande mentira, Léa, que tem aí é que o líder acha que se ele não for rude, que se ele não for grosseiro, ele deixa de ser líder. E é uma mentira, né? É uma mentira. Então, existem muitas mentiras na liderança, né? Mentiras, sofismas mesmo, né? Que as pessoas acham que ser amoroso é uma demonstração de fragilidade. Isso é mito, né? Porque as pessoas esquecem que o modelo de liderança é Cristo. Falar em amor, toda a direção, tudo lá em Coríntios, 1 Coríntios 13 fala, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, ainda que eu fale todas as línguas, tudo que eu tenha, se eu não tiver amor, nada serei, né? Se eu não tiver amor, nada serei. É isso que o coaching de líderes faz, é isso que o treinamento de liderança faz, acabar com as mentiras que os líderes
vivem e preparar os futuros líderes para que não vivam essas mentiras. É isso que o coaching ministerial faz, é esse o meu trabalho, é ajudar líderes a viverem de forma plena o ministério, viver o que Deus tem, como Deus tem. Não é só viver o que Deus tem para você, mas viver como Deus tem, exercer uma liderança como Deus quer, né? Não é apenas o que Deus quer que você seja líder, esse é o que, mas existe um como, né? E nós não podemos negligenciar os comos de Deus. Então é isso que o coaching ministerial, é isso que os treinamentos, esse é o meu trabalho, ajudar você a ser o melhor líder que você puder ser, desenvolvendo e tirando essas mentiras, né? Se não houver essas mentiras, você vai ser o melhor líder que você pode ser. Bom, estamos encerrando a live, muito obrigada a você que participou e como sempre vou deixar um exercício aqui para você. Considere o fluxo de comunicação entre você e os membros da sua equipe. Onde a informação flui de forma clara e rápida à produtividade, se falta produtividade na sua equipe, aonde você está falhando em termos de clareza e eficácia na comunicação, consistência na comunicação? Em que aspectos da sua comunicação e com que pessoas a sua comunicação está confusa? Você tem conseguido se comunicar bem com a sua equipe e você escute o feedback dos seus liderados se você precisa de mais clareza na sua comunicação, certo, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Amanhã nós temos a live de número 16. Amanhã a gente vai falar sobre o custo do comprometimento, certo? O evangelho nos é dado de graça, certo? Mas existe um preço para viver os frutos desse evangelho. Então existe o custo do comprometimento. E então amanhã é a live de número 16. Estamos encerrando hoje. Muito obrigada pela sua participação. Não esqueça de que Deus está te convidando a ser o líder como Ele sonhou que você fosse, tá bom? A partir de semana que vem eu vou estar abrindo a agenda para atendimento individual online todo o Brasil, né? Dá para fazer, graças a Deus a internet ela não nos dá limitações geográficas, então estaremos fazendo sessões na semana que vem, sessões experimentais sem custo a respeito, fazendo uma avaliação da sua liderança, quais são as suas áreas que precisam ser melhoradas, tá bom? A live vai ficar salva no meu Instagram, Angélica Brown, com 2 N's, e todo dia aqui pelo Lightzone e pelo meu Instagram, tá bom? Um beijo para você, Deus abençoe a você, o seu ministério, a sua liderança, os seus liderados. Confie nos planos e nos propósitos de Deus para a sua vida. Deus não resiste ao coração quebrantado e disposto a ser transformado, tá bom? Um beijo para você.